Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a grata satisfação e a honra de receber o professor Clemerson Cleve, que vai tratar sobre questões difíceis do STF e do governo da maioria, na nossa aula magna do programa de pós-graduação em Direito. Antes de passar a palavra à professora Débora, para que, em nome do programa, possa fazer a apresentação do nosso ilustre convidado, eu gostaria de fazer uma observação que, para mim, especialmente, é uma grande honra, é uma grande alegria poder ter a presença do professor Clemerson, porque eu lembrava que o professor Clemerson esteve no Piauí, no ENED, no Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, que eu fazia parte da gestão do centro acadêmico, em que se discutia direito alternativo, direito achado na rua, uso alternativo do direito, e eu lembro que toda aquela geração era a geração que nos inspirava, a geração que nos movia, né? Então, professor Clemerson, para mim, em meu nome, de minha geração, que recebeu o senhor aqui no Piauí, é sempre uma honra poder ouvi-lo. Dito isso, eu passo a palavra à professora Débora para que possa, então, fazer a apresentação formal do senhor e de sua palestra. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Queria agradecer o convite feito pelo professor Efrem Paulo, coordenador do programa de pós-graduação em Direito, colega, um companheiro. Nos últimos 2 anos, tive a oportunidade de trabalhar como subcoordenadora do mestrado, e foi um período para mim de muita alegria, de muito aprendizado junto do professor Efrem, e é igualmente para mim também um motivo de muita alegria estar aqui com um conferencista como o professor Clemerson Merlin Cleve, que é um professor que diz igualmente para mim também um motivo de muita alegria estar aqui. Eu acho que está tendo um pouco de delay aqui na minha, que é um professor. Está vendo o retorno, né? Isso. Eu acho que agora não mais. Agora está bem. Uhum. Então, enfim, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. O professor Clemerson Cleve é um daqueles professores que dispensam a apresentação, o currículo dele fala por si só, mas eu faço aqui, por mera necessidade, obrigatoriedade formal, aqui uma rápida leitura, uma leitura resumida do currículo do professor Clemerson Cleve, que é professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, professor também igualmente titular de Direito Constitucional do Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fundador e ex-líder do Núcleo de Investigações Constitucionais em Teoria da Justiça, Democracia e Intervenção da UFPR, trabalhou como professor visitante do Master Universitário em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento, no doutorado em Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. É autor absolutamente consagrado no Brasil, de diversas obras igualmente famosas. Gostaria de destacar aqui uma obra clássica que se tornou conhecida também por todos nós, que é a Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade do Direito Brasileiro. Lembro de ter, professor Cleve, estudado esse livro quando ainda na minha graduação. Medidas provisórias. Está saindo uma nova edição agora, depois de tanto tempo. Ótimo. Medidas provisórias, atividade legislativa do Poder Executivo, o direito e os direitos, fidelidade partidária e impeachment, soluções práticas de direito, para uma dogmática constitucional emancipatória, temas de direito constitucional, livro que eu também tenho aqui na minha biblioteca, vários deles, direito constitucional brasileiro, direitos fundamentais de jurisdição constitucional, obra essa que foi finalista do Prêmio Jabuti de 2015, doutrina, processos e procedimentos, escreve diversos artigos que eu não poderia aqui nominar, são muitos, o livro Governo Democrático e Jurisdição Constitucional, Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores de Direito Constitucional, trabalhou também como procurador do Estado do Paraná, foi também procurador da República, e atualmente é sócio fundador de um dos escritórios de advocacia mais prestigiosos do Paraná, que é o escritório Clemerson Merlin Cleve. Mas eu gostaria de destacar aqui, professor Cleve, com a sua autorização,
que para mim uma das maiores satisfações é o senhor ter sido meu orientador quando da minha tese de doutorado junto à Universidade Federal do Paraná. É um período, como eu sempre digo para os meus amigos, é um período que eu guardo com muito carinho no meu coração. Fui muito feliz na Universidade Federal do Paraná, tenho só boas recordações daquela instituição, uma instituição que me agregou muito, me ajudou muito, sob perspectiva acadêmica. Digo sempre que o lugar que nós nos titulamos é o lugar que agrega o nosso nome, porque agora para sempre eu vou ser doutora pela Universidade Federal do Paraná. Então, estudar numa instituição, né, vincula a instituição a nós para sempre. E foi uma honra para mim, professor, ter sido a sua orientanda durante esse período na Universidade Federal do Paraná. Há muitos anos que eu tento trazer o professor Clemerson Cleff para o Piauí. Não foi por falta de insistência. Meus alunos perguntaram, professora, mas a senhora tem um orientador como o professor Cleff, não traz ele para o Piauí? E eu dizia sempre que não era por falta de convite. Então, o aspecto positivo dessa pandemia foi ter colocado toda a academia brasileira nessa era tecnológica e ter permitido ao professor, com muita satisfação, que nós agora pudéssemos ouvir e ter o privilégio e a honra de ter uma presença ilustre como a sua, ministrando a nós aqui no Piauí uma aula que eu, por experiência própria, sei que é excelente e conheço a sua capacidade. Então, professor, fique à vontade para nos agraciar e agradeço desde já todo o auxílio e a disponibilidade junto ao nosso mestrado. Muito obrigada. Professora Débora, eu agradeço muito as suas generosas palavras, agradeço também ao professor Efraim e fiquei muito feliz com o fato de ele se recordar esse momento inesquecível que foi o ENED, sediado na cidade de Teresina, no Piauí. Os ENEDs são sempre muito interessantes, mas eu não sei se é uma questão de nostalgia. Naquela época eram bastante mais interessantes, no sentido de que congregavam alunos e professores interessados na renovação do direito brasileiro e na construção de uma democracia e de um verdadeiro Estado de Direito nestas terras do Hemisfério Sul. De modo que este ENED foi particularmente interessante e ficou na memória da cultura jurídica brasileira. Eu estou muito feliz com esse honroso convite para falar nessa manhã no programa de mestrado da respeitada Universidade Federal do Piauí. Eu ainda ontem, no momento que eu preparava essa palestra, procurei algumas fotos e encontrei uma foto de uma antiga construção muito bonita, com a legenda Faculdade de Direito da Universidade do Piauí. E até coloquei no meu Twitter, perguntando, mas a Faculdade de Direito funciona aqui ainda? E alguém me disse, não funciona mais. A Faculdade de Direito hoje está no campus da Universidade Federal, num outro edifício. Mas essa era a dúvida, portanto, que eu tinha. Eu agradeço muito a generosidade dos professores Efraim Paulo e Nelson Juliano Cardoso Matos, são dignos coordenador e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Piauí, e agradeço especialmente a professora Débora Matos, que, prestigiando o meu nome, se encarregou dos primeiros contatos. A professora Débora foi minha aluna no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Eu tive a honra de ser seu orientador e ali aprendi a admirar os seus conhecimentos, a sua seriedade e a sua inequívoca vocação para a vida acadêmica. Encontro-a hoje exercendo o cargo de pró-reitora. Não era difícil imaginar, naquela época, que ela teria certamente uma grande carreira universitária pela frente, mercê da sua capacidade. Eu estive, como disse o professor Efraim, pela primeira vez na bela cidade de Teresina, uma capital planejada, como nós sabemos, talvez a primeira capital planejada no Estado brasileiro, quando a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Piauí, eu reitero isso, acolheu
com uma organização impecável nos ENETs. Nem convém dizer há quanto tempo isso aconteceu, mas vocês, provavelmente, jovens mestrandos, certamente haverão de imaginar. Eu conheci naquela oportunidade a cidade, caminhei por ela, tive essa oportunidade, conheci as belezas do Estado e a simpatia de sua gente. Eu tenho a sorte de contar hoje com vários amigos no Estado do Piauí. Por alguma razão, que eu acho que é uma razão misteriosa, é um Estado sobre o qual o meu interesse está sempre presente. Pode ser a história, com a famosa Batalha do Genipapo, em Campo Maior, a saga da antiga navegação e heróica navegação no Parnaíba, o Delta das Américas, com as suas incontáveis ilhas e o voo dos Guarás, pode ser o Museu do Homem Americano em São Raimundo Nonato, ou o crescimento recente e preocupante, por outro lado, do agronegócio no Sul, as belezas dos 60 e tantos quilômetros da costa, de Parnaíba até a praia do Cajueiro, o maior do mundo, certamente, eu sei, já me disseram que é do Piauí, e, portanto, não é do Rio Grande do Norte, em Barra Grande. Tudo isso me interessa. De modo que é uma alegria, uma satisfação imensa, nessa manhã de quarta-feira, num tempo triste, que é o tempo da pandemia, num país que está dilacerado, fugindo, portanto, um pouco do sofrimento que a Covid tem nos imposto, estar aqui participando deste evento. O tema que me foi proposto é um tema sobre o qual eu tenho refletido de algum tempo para cá. Questões difíceis do Supremo Tribunal Federal e o governo de maioria. É claro que é preciso fazer um recorte. O tema é desafiante, pode levar a muitas latitudes diferentes. Portanto, o recorte exige também uma delimitação conceitual. O título da palestra pode sugerir o enfrentamento de uma miríade de problemas de natureza teórica, mas também de natureza prática. Afinal, o que são questões difíceis e o que é um governo de maioria? O governo de maioria implica a compressão da tarefa jurisdicional por conta do seu suposto déficit democrático? Nesse contexto, como superar a dificuldade contra-majoritária para fazer uso da famosa expressão cunhada por Bickel? A resposta pode ser oferecida de um modo abstrato ou exigir localização no espaço e no tempo. É dizer, diante do direito positivo, sobretudo o direito constitucional positivo, o direito vigente neste ou naquele lugar, neste ou naquele tempo. O governo simplesmente majoritário não se equipara, é preciso que se diga, e todos nós sabemos, à ditadura da maioria eleitoral? Qual é o consenso constitucional hoje existente sobre o governo de maioria? Não é ele um governo constitucional? Não deve ser ele um governo constitucional? O que implica rule of law, direitos fundamentais e a garantia dos direitos das minorias. Isso tudo já não é suficiente para conferir à jurisdição constitucional uma configuração bastante robusta? É útil, portanto, nessa quadra, relembrar alguns conceitos que nos auxiliariam a delimitar o objeto da conferência e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para a exposição. Falemos das questões difíceis. A academia discute a configuração das, assim, chamadas questões difíceis, sobretudo depois da obra de Hart, o conceito de direito. Substanciariam questões dessa natureza aquelas que não podem ser solucionadas através de uma resposta que, à luz do direito, esteja à mão, quase pronta, importando a sua solução, manejo pelo juiz de uma espécie de discricionariedade.
Todos conhecem o modo como Dworkin contesta esse pensamento hartiano. Haveria, afinal, uma resposta correta que é oferecida pelo direito, diz Dworkin, e cabe ao juiz encontrá-la. A melhor solução, a adequada solução, a única solução correta exige um certo e ajustado esforço hermenêutico, mas pode e deve ser encontrada. A imagem do juiz Hércules é a imagem apropriada para esse esforço hercúleo, repito agora, para encontrar a resposta correta, segundo o pensamento de Dworkin. Ora, num tempo de constitucionalidade de princípios, de incorporação de valores na lei fundamental, de um direito repleto de cláusulas gerais, plasmado em termos vagos ou em termos ambíguos, de direitos reclamando não apenas posturas negativas de abstenção do poder público ou dos particulares, mas já condutas positivas, supondo dever de cuidado, atuação fática da administração ou normativa do Estado legislador, inclusive dotação orçamentária para fazer face às obrigações constitucionais, parece claro que mais de um caminho pode ser tomado para a solução de casos concretos, complexos, difíceis, levados ao judiciário. Por outro lado, ninguém na área jurídica desconhece a distinção entre dispositivo e norma, substanciando a norma, como sabemos, o resultado da interpretação, e assim ensina, entre tantos, Guattini. Sabe-se também que a interpretação não se opera no vazio, não se opera sobre o nada, sobre o éter, diria o ministro Gilmar Mendes, com certa dose de ironia, mas num lugar e tempo precisos, de modo que a norma dispõe de um programa normativo e também de um âmbito normativo, o recorte da realidade, nos termos da linguagem de Friedrich Miller. O ato de interpretar, portanto, implica, lembra Eros Roberto Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e acaba de reconstruir um livro que foi lançado pela Malheiros com um novo título, e o título é exatamente esse, Quem tem medo dos juízes, uma tarefa de reconstrução, e não de construção a partir do zero do direito. Então, a tarefa de interpretar é uma tarefa de reconstrução de sentido, com limites, obviamente, com ponto de partida que está mais ou menos circunscrito. Daí a importância da tradição, lembra Gadamer, da crítica providenciada pela academia, da doutrina e, sobretudo, da jurisprudência dominante e dos precedentes. E não devemos confundir jurisprudência com precedente, aquela envolve decisão, essa decorre da ratio decidendi, na linha do que contempla, embora não da maneira mais adequada possível, o CPC em 2015, para a fixação das balizas e de parâmetros congruentes para a solução dos casos que são levados ao judiciário. É bom deixar claro, todavia, que a questão difícil, é sobre ela que estamos a falar, não passa de um conceito provisório, de um tipo ideal, para usar a tipologia ou a conceitualização weberiana. E mais do que isso, um conceito possivelmente em trânsito, um conceito de transição. Isso porque há questões fáceis, aquelas que, em virtude da redação cristalina do dispositivo a ser aplicado, um sinal vermelho é sempre vermelho, não pode ser amarelo. As palavras têm um sentido ideal, é preciso que nós tenhamos isso em mente, da reiterada leitura fixada em sólida jurisprudência ou do consenso doutrinário a respeito, que não exige maior trabalho. As férias, vamos nos lembrar, são de 30 dias. O índice de correção monetária do contrato de locação é de tantos por cento. A tarifa do transporte coletivo é X reais. Mas as questões fáceis podem também se transformar em questões difíceis. Diante de processos de reinterpretação, de mudança dos conceitos históricos, de mudança da tradição, da mutação das circunstâncias fáticas. Portanto, o que temos aqui são tipos ideais, mas, ao mesmo tempo, são conceitos de transição. Conceitos, portanto, que operam com possibilidade de trânsito
entre os dois polos. Vejam, por exemplo, as questões de gênero ou de raça. Havia um paradigma opressor, aceito com absoluta naturalidade. Houve um processo doloroso de transição. Inaugura-se um novo paradigma. As soluções antes automáticas, tomadas no interior de um paradigma, e falo de paradigma no sentido de Thomas Kuhn, passam a ser questionadas. Mudam seus conceitos. Nova visão emerge. Consolida-se com o tempo um renovado horizonte de significação e, portanto, nova compreensão a respeito da temática. Mas isso pode ocorrer também por motivos políticos. A força política do momento reclamando a renovação do significado de dispositivo sobre o qual não havia dúvida quanto à sua leitura. Apareceu recentemente no Supremo Tribunal Federal uma questão que nós chamaríamos de questão fácil, de solução simples, sobre a qual houve questionamento e decisão depois de muito debate. A matéria foi assunto da imprensa por dias a fio. A antiga interpretação resistiu, felizmente. Falo aqui dos mandatos dos membros das mesas das duas casas do Congresso Nacional, referidas pelo artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal. Os senhores provavelmente acompanharam o debate dessa questão na mídia. Ora, a lei fundamental, como sabemos, proíbe expressamente, terminantemente, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dos membros da mesa da Câmara ou do Senado. A vedação vale no contexto do mandato. Interpretou-se assim mais tarde, mas essa é a interpretação do momento, clara, cristalina. Agora, pretendia-se permitir a reeleição, mesmo durante o mandato em curso, em função do dispositivo que, introduzido por emenda constitucional, autorizou a reeleição do presidente da República. A igualdade, portanto, a simetria, reclamavam ler no dispositivo, defendiam as forças políticas influentes à época aquilo que o dispositivo, afinal, não permitia. Era ler naquilo que não dizia o que queriam que dissesse. A estratégia, mesmo com o voto favorável do relator, um brilhante relator, eu falo do ministro, embora polêmico, falo do ministro Gilmar Mendes, felizmente não passou. Seria um caso evidente de ativismo contra a lei, contra a Constituição. Um ativismo advogado por aqueles que estão sempre a reclamar de um suposto hábito de intervenção do Supremo Tribunal Federal, que chega a ser, inclusive, curioso. A situação é idêntica em relação ao recente mandado de segurança com correta liminar deferida pelo ministro Barroso contra o presidente do Senado, que deixou de se instalar a CPI da pandemia, contrariando a pacífica jurisprudência da Corte e o contido no artigo 58, parágrafo 3º da Lei Fundamental da República, que substancia o que nós chamamos de direito de oposição da minoria parlamentar. A maioria acusa o ministro relator de atuação ativista e de interferência indevida em outro poder. Ora, o caso é um caso fácil do ponto de vista jurídico. Tem resposta fácil, seja por conta da clareza do dispositivo constitucional, que não comporta interpretações variadas, mesmo compreendida a interpretação como o resultado, ou melhor, a norma como resultado da interpretação, e por conta, inclusive, da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Então, o caso fácil do ponto de vista jurídico, decidido o caso corretamente, e teremos hoje uma sessão do Supremo Tribunal Federal e consta da pauta a referenda à decisão liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que, aliás, consignou que dava a liminar apenas porque na última sessão do Supremo Tribunal Federal não houve tempo para a deliberação a respeito da matéria, mas submeteu, portanto, a sua liminar de imediato ao plenário, e o plenário decidirá a respeito hoje. Mas tivemos aqui, portanto, uma polêmica
um debate caloroso, embora desnecessário do ponto de vista jurídico, mas claramente compreensível do ponto de vista político. A política envolve relações de forças, que às vezes tensionam, inclusive, a compreensão daquilo que prescreve o direito. Há juristas, e os senhores devem saber, porque constituem leitura obrigatória nos cursos de mestrado, de pós-graduação, que negam a pertinência da distinção. Como, por exemplo, meu amigo Lênio Streck. Mas, tomada de modo correto e cuidadoso, ela faz todo sentido. É porque há questões fáceis, com soluções já à vista, que se fala hoje, inclusive, da inteligência artificial no mundo do direito. Esse tipo de questão jurídica poderá, no futuro, ser solucionada por programas sofisticados, importando isso a total desnecessidade da tarefa humana. Se o sentido da norma está dado, se os fatos são sempre os mesmos, e a prova não depende de elaborada produção, sendo pré-constituída, por exemplo, não há muito o que discutir. O alistamento eleitoral pode se dar aos 16. O voto é obrigatório aos 18. Ninguém pode ser vereador com menos de 18 anos. As condições estão dadas e ponto. O computador pode cuidar disso. Por isso é preciso ter algum cuidado com a afirmação de que cada caso é um caso. Cada caso pode ser um caso, mas nem todo caso é um caso. Eu digo isso porque há questões que são solucionadas com soluções que estão ao alcance da mão do juiz, sem a necessidade de maior indagação. É claro que isso ocorre no contexto de um paradigma, é claro que isso ocorre no contexto de um determinado horizonte, e é claro que o horizonte pode se transformar. Mas, por isso que também falamos que são conceitos de transição. Falemos agora sobre o governo de maioria. Por governo de maioria, estou a falar da distinção política em sede de democracia constitucional. Portanto, de uma maioria que governa sim, mas obviamente respeitando os termos da normativa constitucional e os direitos fundamentais das minorias. Ao contrário do que pensa, por exemplo, um determinado presidente da República, que fica indignado com os muros de contenção erigidos pela norma constitucional, sentindo manietada sua vontade e o seu desejo de arbítrio, o governo de maioria não é soberano. O governo de maioria não pode tudo. A democracia constitucional, seja ela uma democracia deliberativa, seja ela uma democracia simplesmente representativa, seja ela uma democracia direta ou semidireta, importa a existência de limites. Aliás, falamos de democracia, portanto, no contexto do constitucionalismo. Convém reiterar isso porque experimenta-se no Brasil atualmente uma espécie de sobressalto por dia, por conta de uma visão autoritária, uma visão equivocada, uma visão ignorante, e falo de ignorância no sentido técnico, não conhecer, não saber, e não no sentido pejorativo, de quem exerce o poder sem dominar, ou achando que pode mudar as regras do jogo pela sua simples vontade ou por imposição do seu grupo no exercício do poder. O fato que nós presenciamos hoje no Brasil é que, se os tolos têm certezas, esse é um problema da democracia, aos sábios sobram dúvidas, diz o ditado. E é o que nós estamos experimentando nestas terras, nesse momento delicado pelo qual estamos a passar. Bom, delimitado o conceito de questão difícil, referido e tratado a questão da maioria, do governo de maioria, vamos começar a falar, então, sobre o Supremo Tribunal Federal e as questões que são levadas ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém desconhece que a Suprema Corte, mercê do desenho institucional imposto pela Lei Fundamental, assumiu um papel de grande relevância no país, portanto, a partir do processo de redemocratização e, sobretudo, depois da inauguração da Constituição vigente. A amplitude da normativa constitucional, os princípios abrangentes, a generosidade
do catálogo de direitos fundamentais, a impossibilidade do non-lit, da não decisão, as garantias contempladas, a competência elasticida e a criação de novos mecanismos de acesso ao controle abstrato de normas, por ação ou por omissão, o número generoso de legitimados ativos à propositura das ações de controle concentrado e, ultimamente, a instituição da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tudo isso transforma o Supremo Tribunal Federal em uma corte única no mundo. E, para completar, é uma corte que ostenta competências de natureza constitucional, ao lado de outras competências de natureza infraconstitucional, como, por exemplo, a competência em matéria penal para aquelas autoridades que dispõem de foro por prerrogativa de função. Não é à toa o grande número de questões que chegam à Suprema Corte todos os anos, mesmo depois da introdução da repercussão geral com a emenda constitucional número 45. São, atualmente, cerca de 70 ou 80 mil casos anuais, o que contrasta, por exemplo, com as poucas centenas de casos julgados anualmente pela Suprema Corte Americana, que, inclusive, tem essa competência, tem esse poder, escolher os casos que julga. Não é o que ocorre entre nós. O Supremo Tribunal Federal caminha, portanto, numa espécie de terreno minado. Se tutela os direitos fundamentais, com essa Constituição analítica, generosa, é acusado de ativista. Se atua com deferência às decisões do Executivo ou do Legislativo, é acusado de omisso, portanto, de inerte. Numa sociedade plural, onde não apenas a política, mas também o direito está presente na vida cotidiana das pessoas, tudo, sabemos, é motivo para debate, tudo é motivo para discussão e tudo pode ser motivo também para contestação. Some-se a isso o fato de que a criação da TV Justiça e a ampla divulgação na mídia das decisões sobre as questões sensíveis transformaram no que foram ajudadas, muitas vezes, pelos comportamentos pessoais de alguns, foram transformar os ministros em celebridades. Quem não conhece o nome dos ministros da Suprema Corte? Talvez nós não saibamos hoje os nomes dos jogadores que integram a seleção brasileira de futebol, mas nós sabemos quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o ministro Aires Brito, o ex-ministro, hoje advogado, uma figura de uma leveza extraordinária, um poeta, foi um grande ministro também, um homem de uma dignidade indiscutível. Ele tem uma passagem extremamente interessante. Ele conta que ele estacionou o carro e o Flanelinha veio correndo e disse que o conhecia. Mas disse que gostava dele, disse que o viu na televisão e que não iria cobrar o cuidado porque pretendia agraciar o ministro que defendia a Constituição. Um outro ministro conta que teve o carro arrombado e que o único objeto que ficou foi o exemplar da Constituição, porque, afinal, para quem descumpre a lei, a Constituição é sempre um estorvo. São blagues, portanto, que nós trazemos, de qualquer modo, mas que demonstram que o Supremo Tribunal Federal passou agora a ostentar uma posição radicalmente distinta daquela que ele ostentava antes do período da democratização ou antes ainda da promulgação da vigente lei fundamental da República. Mas a questão permanece. Qual é o ponto de equilíbrio? Quando manejar um escrutínio mais rigoroso ou até onde ir na tarefa de efetivar esse ou aquele direito fundamental violado? Essas são as perguntas que ficam no contexto de um governo democrático à luz, portanto, das exigências constitucionais. Eu tento sintetizar as respostas e ofereço, portanto, para vocês, e essas questões podem ser objeto depois de uma discussão. Vale, entretanto, antes dessa síntese que eu vou oferecer, dizer que o processo de deliberação do Supremo Tribunal Federal merece, evidentemente, ser melhorado. O ideal mesmo
seria transformar inteiramente o Supremo em Corte Constitucional, dotada de competência exclusivamente nesse tipo de matéria. Não são poucos os juristas, os constitucionalistas que advogam essa tese. E eu lembro, por exemplo, porque está sempre a se expressar dessa maneira, o professor José Afonso da Silva, um dos grandes professores de direito constitucional que nós temos nesse país e que se manifestava influenciando as gerações sucessivas de professores ao lado de outro grande constitucionalista que, lamentavelmente, nos deixou recentemente. E eu falo aqui do querido professor Paulo Bonavides. Ora, Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele acaba de instituir uma comissão ligada diretamente à presidência da República para estudar medidas para o aperfeiçoamento da atuação da Suprema Corte. Lawrence Tribe e Jack Balkin, que são constitucionalistas consagrados, integram o colegiado, entre outros constitucionalistas igualmente consagrados. Entre nós, no momento, medida análoga seria de todo indesejável. A mudança sugerida exige emenda constitucional, a transformação do Supremo Tribunal Federal em verdadeira Corte Constitucional. E qualquer possibilidade de alteração da composição ou da competência da Corte no Brasil, no contexto sensível dos dias que correm, constituiria um risco desnecessário. Melhor, portanto, não mexer nisso, pelo menos por enquanto. Entretanto, alguma coisa pode ser feita para melhorar o processo deliberativo do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser feito por meio de lei, com a anuência, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal e da reforma do seu regimento interno. E há propostas, inclusive, de reforma do seu regimento interno. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, tem, por mais de uma vez, sugerido que isso seja feito. Alguma coisa já foi feita, mas muita coisa ainda precisa ser providenciada. Até hoje, há hoje, inclusive, falando agora da legislação, comissão constituída em funcionamento, e dela eu tenho a honra de fazer parte, que proporá a reunião e o aperfeiçoamento das normas cuidando do processo constitucional. Trata-se da eventual criação no Brasil de um código de processo constitucional ou de uma lei orgânica do processo constitucional, seguindo aqui o exemplo, a experiência alemã. Eu pude atuar juntamente com os professores Marinoni, com o professor Bruno Dantas, com a professora Tereza Alvim, na submissão, na subcomissão que tratou do recurso extraordinário e do controle incidental da constitucionalidade, que culminou com proposta, inclusive, já submetida ao presidente, ministro Gilmar Mendes, e ao relator, professor Ingo Sarlet. Procurou-se, nessa proposta, racionalizar ao máximo o processo de deliberação da Corte quando cuidando de matéria de índole constitucional. A proposta final, englobando também o controle concentrado de constitucionalidade, vai nas próximas semanas ser submetido à votação na Comissão Geral para posterior encaminhamento como anteprojeto de lei à mesa da Câmara dos Deputados, instituição que a criou por ato da sua presidência, da presidência anterior, portanto. Ora, entre as medidas necessárias para o robustecimento da legitimação, para a racionalização, para conferir maior transparência às decisões da Corte, são importantes pelo menos as seguintes. Não é, portanto, uma lista exaustiva, mas eu cito para os senhores. Primeira medida, diminuir o poder de gestão do tempo, porque há uma gestão do tempo, pelos ministros. Eu estou me reportando aos sucessivos pedidos de vista, muitos sem prazo para devolução, significando atuação estratégica por parte desse ou daquele membro da Corte. Portanto, isso precisa ser, de alguma maneira, controlado. A segunda medida, conferir mais transparência na definição da pauta dos julgamentos pelo presidente. O presidente hoje conta com uma competência que é discricionária. A definição da pauta, a inclusão ou exclusão de defeitos, não pode ser feita de modo discricionário. A sociedade deve poder acompanhar
a pauta, pelo menos do Pleno, mas também das turmas do Supremo Tribunal Federal, com uma determinada antecedência. E, portanto, precisamos da aprovação de regras claras para estabelecer balizas a respeito desse tema, que é um tema de extrema significação. A terceira medida, vedação de liminares monocráticas ou a submissão das liminares à deliberação da sessão colegiada subsequente. Há liminares hoje vigorando por anos a fio. Inclusive, liminares que determinam a suspensão da eficácia de emenda constitucional, ficando os feitos na gaveta, aguardando, eventualmente, momento propício para serem levadas ao plenário. Que momento propício é esse? É um momento onde, eventualmente, a liminar mais facilmente pode ser referendada, ou por conta da mudança, por exemplo, das condições políticas do país, ou em virtude da mudança da composição da corte, ou mesmo da concepção pessoal desse ou daquele ministro a respeito desta ou daquela matéria. Portanto, esse tipo de gestão que se opera no tempo, importando feitos na gaveta por anos, isso evidentemente precisa ser combatido. A outra questão envolve a necessidade da colegialidade no processo decisório. O Supremo Tribunal Federal deve ser um continente forte e respeitado, e não um conjunto de ilhas autônomas, que é o que acontece nos dias que correm. E a quinta, portanto, questão que merece ser pensada diz respeito com a necessidade de deliberação, de verdadeira deliberação, e da aprovação por maioria absoluta da ratio decidendi, como um modo de dar mais segurança ao sistema de justiça. Os acórdãos hoje, todos os senhores sabem, construídos pelo modelo seriático, consistem em justaposições de votos construídos isoladamente pelos ministros que se seguem à manifestação do relator. A ratio decidendi, então, nem sempre pode ser encontrada, ou facilmente encontrada. Ora, sem a ratio decidendi, discutida e aprovada através de um processo de deliberação autêntico, não há, tecnicamente falando, precedente, mas apenas decisão que pode operar ou não, efeito vinculante, além da coisa julgada. Portanto, essas são as 5 providências que nós teríamos, evidentemente, que concretizar para que o processo de deliberação do Supremo Tribunal Federal se afirme com robustez, com transparência, conferindo, portanto, maior legitimidade e, por consequência, mais fortaleza, mais força para a autoridade da Suprema Corte brasileira. Nós temos hoje um Supremo que, lamentavelmente, se expõe demais, particularmente por conta das desnecessárias decisões monocráticas, e inclusive através de manifestações na mídia de seus membros, muitas vezes tratando de questões que estão sob a sua esfera de julgamento. Nós vemos isso todos os dias na mídia, com ministros discutindo a respeito da Lava Jato. Mas a Lava Jato hoje está sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal. Não sei se é conveniente que essas questões sejam discutidas abertamente pelos ministros, devendo, evidentemente, sofrer discussão e decisão no melhor sentido possível, no contexto da deliberação no plenário ou nas turmas do Supremo Tribunal Federal. E a Corte também se fragiliza, eu repito isso, lamento estar sendo repetitivo, em função do contínuo deferimento de cautelares de forma monocrática. Portanto, o que se reivindica, e a sociedade civil brasileira reivindica, portanto, a comunidade jurídica reivindica, é que o Supremo Tribunal Federal atue através do prestígio à colegialidade. Muito bem, adiante. Quais são, portanto, as teses que eu quero submeter aos senhores?
Entre os milhares de feitos que são recebidos anualmente pelo Supremo Tribunal Federal, já foram mais de 100 mil. Hoje, como eu disse antes, estão aí por volta de 70 mil. Menos de 3% deles desafiam um processo de deliberação mais delicado. A imensa maioria envolve recursos extraordinários e nem sempre um recurso extraordinário que tenha a repercussão geral reconhecida. São esses, menos de 3%, os feitos sobre os quais a mídia debate, a mídia discute. Os casos, em sua maioria, são solucionados mediante a aplicação de precedentes, da jurisprudência reiterada, ou mesmo através do manejo dos recursos hermenêuticos convencionais. Aqueles muito complexos, todavia, supondo questões difíceis diante da ausência de parâmetros claros, ou de precedentes aproveitáveis, ou mesmo de jurisprudência reiterada, ou exigentes de alteração jurisprudencial, ou superação, portanto, do precedente, overruling, impactam poderosamente a vida em sociedade. Nessas importantíssimas situações, a Suprema Corte desnuda-se inteiramente e vira notícia nacional. Ora, em tais circunstâncias, o Estado Democrático de Direito reclama da Corte, além da decisão solvendo a questão, a produção de parâmetros para auxiliar as demais instâncias judiciais no processo racional de solução de feitos análogos, o que não exclui, ao contrário, exige a apreciação simultânea de outros dados decorrentes da conjuntura política, do diagnóstico do momento histórico, da densidade deliberativa a qual a matéria foi exposta no processo legislativo, considerada também, fazendo uso das lições de Dworkin, a coerência do romance em cadeia. Eu tenho defendido, em inúmeros escritos, a necessidade em nosso país do manejo de uma dogmática constitucional emancipatória. Ora, a dogmática constitucional emancipatória é um outro nome da doutrina constitucional da efetividade, articulada, portanto, na seara jurídica, entre outros notáveis constitucionalistas, pelo então jovem jurista Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, a partir das lições da doutrina estrangeira, portuguesa, espanhola, italiana, alemã, e levando em consideração com muito carinho os ensinamentos de Conrad Hesse e de Canottilho nos seus clássicos textos e livros que foram digeridos com uma vontade enorme pelos jovens constitucionalistas da década de 90. Poderiam pensar alguns que um discurso com essa natureza, intransigente com a defesa da dignidade da pessoa humana, implica no universo da prestação jurisdicional prática em descompasso com as exigências democráticas e a dificuldade contra-majoritária, porque é autorizadora de um suposto ativismo judicial. Nada mais falso. É verdade que essa dogmática expõe preocupação com a efetiva realização dos comandos constitucionais, em particular aqueles tratando dos direitos fundamentais e dos pressupostos para a democracia. E, nesse passo, acredita no importante trabalho a ser desenvolvido pelo judiciário brasileiro, sobretudo no exercício da jurisdição constitucional. Nem por isso propõe um lugar para o juiz que esteja além daquele desenhado pela arquitetônica da organização dos poderes, ou que autorize indevida compressão do campo das escolhas legítimas do legislador a partir de um processo aberto de deliberação com repercussão na arena pública. Ora, o judiciário, ocupado com as promessas constitucionais, deve olhar com cuidado e respeito às escolhas do legislador. Vamos reconhecer isso. Ele operará conforme o caso, mas sempre a partir de bases racionais, com sustentação na lei fundamental, ora um controle mais forte, ora um controle mais débil do ato, comissivo ou omissivo, impugnado. Portanto, não há sentido na defesa de um judiciário ativista ou de um judiciário deferente. O que nós vamos ter é, eventualmente, decisões num sentido ou decisões no outro, seguindo uma lógica, que é a lógica que decorre, portanto, da convivência
entre o poder legislativo e o judiciário e, portanto, o poder executivo e também o judiciário. Quer dizer, no momento em que nós operamos uma teoria da interpretação, nós também avançamos para incorporar à tarefa hermenêutica a dimensão institucional que está desenhada no texto constitucional. Portanto, o juiz transitará entre a autocontenção, prestando deferência à escolha do legislador, e um controle robusto para a proteção deste ou daquele direito. Em qualquer caso, porém, deve adotar postura vigilante a respeito dos postulados da democracia, que implicam autogoverno coletivo e definição de escolhas prioritariamente através do processo público de deliberação. Nesse ponto é preciso estabelecer um parênteses. Convém explicar adequadamente o que significa autogoverno. E falamos de autogoverno coletivo, especialmente quando temos autoridades que namoram o autogoverno, mas, na hipótese, compreendido de uma maneira absolutamente distinta daquela sobre a qual nós estamos a falar agora. Há momentos, como aqueles que envolvem a defesa de minorias contra atos discriminatórios, a proteção da liberdade de manifestação e de opinião e a proteção do mínimo existencial, verdadeiras condições para o exercício da democracia, que reclamam um controle forte do Poder Judiciário. Há outros, ao contrário, desafiantes prima facie de uma postura de deferência, de superlativo respeito à decisão do legislador. São necessários, nessas situações, argumentos muito fortes para justificar, muito consistentes, para justificar uma ação distinta do órgão judicial. Cite-se, por exemplo, as questões difíceis que supõem interpretação de cláusulas constitucionais abertas, autorizadoras de concepções distintas e razoáveis da vida ou da coisa boa, portanto, dos valores, num ambiente de pluralismo moral. Aqui, em princípio, a escolha do legislador, tomada a partir de um processo público de deliberação, com a manifestação de representantes dos interessados, não deve ser substituída pela do juiz. Nesse caso, ausentes consistentes razões a justificar, ocorrente a substituição da vontade do legislador pela do juiz, manifestar-se-ia a hipótese contrastante com a experiência democrática. Não se trata para o juiz, portanto, de agir contra a democracia, mas antes de agir para a democracia. Quer-se uma sociedade de livres iguais, não uma sociedade inadequadamente paternalista, onde o juiz possa agir como uma espécie de pai caridoso, e mesmo, falo com certa dose de ironia, docemente autoritário. Mesmo o paternalismo precisa estar absolutamente justificado. E, em muitas hipóteses, é verdade, ele é claramente justificável. Nós apenas precisamos saber quais e quais para delimitar as respectivas esferas. Dito isso, é necessário reiterar que, diante de uma Constituição analítica como a nossa, muitas questões que antes remanesciam no exclusivo campo da política são agora levadas ao judiciário em função de escolha operada pelo Constituinte e não de escolha do Supremo Tribunal Federal. Todavia, judicialização não implica necessariamente ativismo. Levante-se para a ilustração o princípio constitucional do devido processo legislativo, que tem sido relido à luz dos postulados inscritos na lei fundamental. Antes, envolvia uma questão interna corporis. Hoje, se entende que o judiciário, naquilo que envolve o necessário contraditório e o direito de participação da minoria, pode e deve interferir para dar cumprimento à normativa constitucional. Aliás, esse trabalho de hermenêutica procedimentalista no contexto do devido processo legislativo passa a ter grande importância no constitucionalismo contemporâneo. Basta lembrar, por exemplo,
a tese de titularidade da professora Ana Paula de Barcelos, eu tive a honra de participar da banca, onde ela defende não apenas essa dimensão sobre a qual eu acabo de falar, mas mais do que isso, a necessidade de uma justificativa racional dos projetos que são apreciados no contexto do poder legislativo. Portanto, de uma motivação. Isso integraria o conceito de devido processo legislativo. Portanto, há um giro nessas questões, e esse giro nessas questões importa numa intervenção do Poder Judiciário que não substancia ativismo, ao contrário daquilo que muita gente pode eventualmente pensar. Eu penso que entre nós é defensável, eu vou falar mais claramente, é defensável, eu repito, o manejo de um controle mais forte, de um escrutínio mais estrito, para utilizar a linguagem norte-americana, em matérias tratando, por exemplo, primeiro, dos direitos fundamentais, em especial, particularmente, da liberdade de expressão. Ela é essencial para o Estado democrático de direito. 2, da proteção do processo democrático, envolvendo a regularidade do devido processo legislativo e o controle do poder político ou do poder econômico no processo eleitoral. 3, da proteção do devido processo legal e do rule of law, portanto, dos postulados do Estado democrático de direito. 4, dos direitos das minorias e dos grupos vulneráveis. 5, dos direitos sociais, em particular, os direitos prestacionais, os direitos sociais prestacionais, em 2 hipóteses. Na hipótese de eficácia originária, a eficácia que decorre diretamente do texto constitucional, ou diante da defesa do mínimo existencial, que não se confunde, convém lembrar, com o mínimo vital. Que são verdadeiras condições para a satisfação da ideia de dignidade da pessoa humana. Dessas 5 hipóteses, ou melhor, essas 5 hipóteses justificam um controle forte, um escrutínio estrito do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Não é uma lista exaustiva. E veja que, em relação aos direitos sociais, eu estou falando de 2 dimensões deles. Porque é evidente que a Constituição estabelece, em relação aos direitos sociais, o quê? E raramente o como. O como, normalmente, é uma questão que fica a cargo do legislador, porque, evidentemente, que o como supõe a existência de recursos, de dotação orçamentária, porque os direitos têm custos, como lembra Cass Sunstein e Holmes. A jurisdição constitucional guarda, portanto, os valores substantivos orientadores da legítima deliberação pública. Porém, isso não é suficiente. Tais valores substantivos devem ser interpretados à luz do devido processo legal, o que supõe a manifestação direta ou indireta de todos os possíveis afetados pela decisão. Por isso, a importância da preservação dos espaços deliberativos e de instituições que transformem as expressões plurais advindas da sociedade em razões para decidir, em razões públicas para decidir. Nesse compasso, as audiências públicas e os amici curiae, por exemplo, qualificam o processo de deliberação e, por derivação de adjudicação, merecendo acolhida generosa no tribunal. Lembrando, todavia, que as audiências públicas devem garantir uma dose de autocontenção ou de deferência para com as razões ou para com as decisões do legislador. São as seguintes hipóteses. Primeira hipótese é o caso das políticas públicas, quando a política pública não esteja desde logo definida na Constituição, eficácia originária, tratando de direitos sociais, naquilo que se reporta a eficácia derivada que exceda largamente as fronteiras do mínimo existencial ou das conquistas já operadas ou consolidadas, significando isto vedação do retrocesso. Portanto, essa é uma hipótese. Segunda hipótese
as questões eminentemente políticas, considerando sempre, porém, que tais questões não constituem cláusula imunizadora absoluta. Há, afinal, necessidade de respeito à dimensão política da vida e à liberdade de conformação legislativa em relação àquilo que não é obrigatório constitucionalmente. A política tem o seu lugar. Seria forçoso justificar, por exemplo, a interferência do judiciário em decisões típicas de outros poderes, sem delimitação constitucional, salvo uma exceção, como, por exemplo, a escolha de ministros pelo presidente. A decisão que impediu a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil do governo Dilma, por exemplo, trazendo consequências drásticas para o processo político brasileiro, foi completamente inapropriada. Falou-se em desvio de finalidade. Houve uma forçação de barra. Na verdade, e isso foi, a liminar foi inclusive revogada mais tarde, perdeu inclusive objeto, mas a verdade é que a decisão foi completamente inapropriada. Também nos resultados plebiscitários, referendários, envolvendo leis de iniciativa popular, momentos constituintes, e mesmo leis novas que resultem de um processo regular, robusto e aberto de discussão, ausente circunstância dominada pelo constitucionalismo abusivo ou de um contexto democrático iliberal ou puramente majoritário eleitoral, deve-se, como regra, prestar deferência ao legislador. Deve-se, como regra, prestar deferência ao legislador. Eu trago dois casos para os senhores. O primeiro, decisão da Corte Constitucional colombiana. Eleito presidente da República, logo em seguida ele providencia um plebiscito e uma emenda constitucional para permitir a reeleição. Questionada, portanto, esta reforma constitucional, essa medida de reforma constitucional, a Suprema Corte, a Corte Constitucional colombiana, entendeu que ela era constitucional. O presidente se candidatou e foi reeleito. No curso do mandato, ele ensaia, ou melhor, ele providencia novamente um plebiscito e, portanto, nova reforma constitucional para permitir uma segunda reeleição. Provocada a Corte Constitucional colombiana, a Corte Constitucional colombiana disse: agora não. Aquela iniciativa anterior estava dentro do quadro, dentro do horizonte de uma democracia republicana. Esta iniciativa agora já desborda para aquilo que nós chamaríamos de um constitucionalismo abusivo e, portanto, fulminou a iniciativa. Um outro exemplo, no momento constitucional, a Corte Constitucional da África do Sul questionou decisões da Assembleia Constituinte que deixaram de cumprir parâmetros que haviam sido estabelecidos no ato de convocação da Assembleia Constituinte. É um caso singular, é um caso único, mas também isso foi feito para evitar o desbordamento, eventualmente, do compromisso constitucional. Portanto, trata-se aqui, no processo argumentativo levado a termo pelo juiz constitucional, de considerar com peso adequado as razões. Nessas hipóteses, há uma presunção forte de constitucionalidade das leis. Presunção que pode, não obstante, ser afastada por outras razões, sempre públicas, como ensina Rawls, como as acima referidas, mesmo não populares, mas determinantes. É sempre bom lembrar que o juiz constitucional figura como guardião dos princípios permanentes da comunidade política constitucionalizada e, portanto, opera um olhar de longo alcance, decide articulando razões públicas e argumentos de princípios, não devendo se curvar ao desejo das maiorias eventuais que voltam o olhar para o presente, para o interesse de curto alcance, ainda quando operem com a melhor das boas intenções e sob o aplauso generoso das multidões. Multidões que podem ser enganosas, diga-se de passagem, representando eventualmente considerável, mas minoritária parcela da sociedade que se traveste de maioria. As fake news, as redes sociais,
a organização em rede das corporações, as tribos ou guetos numerosos, algumas vezes radicais, podem, pelo poder de articulação e mobilização, fingir substanciarem uma maioria que não são. Nas simples democracias majoritárias, ou nas democracias iliberais, a maioria governante pode não passar de uma maioria eleitoral, uma maioria meramente nominal. O presidente que vence o segundo turno das eleições com a maioria dos votos válidos pode, eu disse pode, não deve, pode ter ao seu lado não muito mais do que 1/3 do eleitorado, ou 20% da população. É preciso, portanto, cuidado com os governos que pretendem falar em nome do povo, encarnar o poder soberano e combater ou reformar as instituições em nome da vontade supostamente majoritária. São esses governos, como a história demonstra, sempre parciais. É o nós contra eles. Nós vencemos aos outros as batatas, segundo a célebre frase de Machado de Assis, lembrada por Schwartz. Por fim, deve-se reconhecer a existência de um conjunto de questões difíceis que, quando judicializadas, em poucas ocasiões poderão ser resolvidas de modo satisfatório em virtude da divisão da sociedade que ultrapassa o consenso mínimo ou sobreposto, para fazer uso da linguagem de Rawls, das distintas concepções válidas do bem ou da vida boa, em síntese, numa sociedade plural e aberta das diferentes compreensões a respeito do mundo da vida e do que seja a dignidade humana. Portanto, eu falei das situações que exigem um escrutínio estrito, um controle forte, eu falei das situações que exigem, reclamam deferência, e eu falei agora de questões que exigem cautela. Falo, portanto, dos temas que envolvem, por exemplo, o direito à vida, a eutanásia, que colocam à prova, como situações limites, os fundamentos de quaisquer teorias que procurem oferecer solução adequada ao problema da tensão entre constitucionalismo e democracia, e governo democrático, e governo de maioria. Está-se a tratar aqui de problemas que indicam a impossibilidade da formulação de consensos, já que supõem razões que podem ser utilizadas na defesa de distintos pontos de vista com idêntico suporte constitucional. Nesse terreno, todo cuidado é pouco. Esse é um terreno minado. Há, de qualquer modo, uma tendência universal, prévia a esses tempos de regresso que hoje correm, que nós estamos a experimentar, no sentido de reconhecer, por exemplo, que a interrupção da gravidez, fato da vida que não pode ser negado, consiste em questão delicada de saúde pública, cujo enfrentamento é necessário para prevenir grande número de mortes que a sua criminalização normalmente, por conta das compreensíveis práticas clandestinas, acarreta. A maior autoridade da questão deveria ser, suponho, a mulher, e não o juiz, não o Estado. Também há uma tendência no sentido de admitir-se, pelo menos, os cuidados da ortotanásia, em casos de suprimento daqueles que padecem de doença terminal. O Brasil deve, é claro, preparar-se para debater essas questões questões quase trágicas. O passo do Supremo na solução das questões desse naipe deve ser extremamente cuidadoso. O tempo atual pode, aliás, solução judicial do problema. Melhor que questões dessa natureza comecem. Falei até agora por uma jurisdição constitucional mais fraca ou mais forte, na linguagem de Tushnet. A política é um fato. Isso decorre, como antes, da inevitabilidade da prestação jurisdicional, da imodéstia do tecido constitucional fundamentais, da ampliação de vias de acesso ao controle abstrato de constitucionalidade e, igualmente, da expansão da legitimação ativa da propositura de tais vias. O judiciário é um órgão inerte, mas, uma vez provocado, não pode deixar de decidir. As questões são levadas a ele pela sociedade civil, pelos demais órgãos constitucionais ou pelos partidos políticos. A judicialização pode ou não importar intervenção robusta. Contar com uma argumentação muito consciente da legitimação, muitos casos, porém, tidos como exemplos, derivaram de deferência. É o caso, por exemplo, da racionalidade da lei de biossegurança envolvendo a pesquisa científica.
de ação afirmativa, não. As referidas decisões para com o legislador, é importante estabelecer essa. Acompanhamos o que a mídia fala ou as pessoas que eventualmente estão na unidade da Suprema Corte. Há, todavia, inclusive importar em erro. Recorde-se a decisão que declarou a inconstitucionalidade da cláusula agora reintroduzida por meio. A decisão trouxe como resultado a multiplicação dos partidos políticos, a dificuldade de governabilidade no contexto do presidencialismo de agremiações políticas em agências. Recorde-se também a decisão que declarou a incompatibilidade da vaquejada com a Constituição, desconsiderando dados com o devido zelo, não importa e não importava em crueldade contra os animais. A aprovação de emendas constitucionais de novas bases, os dispositivos violados e impugnados em sede de controle. Fala-se aqui, inclusive, institucional cooperativo, que não houve, que é sempre recomendável para a harmonia dos poderes, de um diálogo institucional de tipo adversarial, que também é útil para a democracia. Há, por outro lado, decisões que deixam dúvida a respeito de sua caracterização. Solidário às lutas da comunidade LGBT, irmãos com os professores Ingo Sarlet e Lênio Streck, combatendo a possibilidade para sua proteção em sede da DPF. Sim, antidiscriminatória na Constituição, como medida de proteção ao grupo minoritário. Em matéria penal, não pode ser suprido, providenciei, portanto, o tiro, mas eu errei o alvo. Decidiu no sentido de que a legislação que não há raça do ponto de vista biológico, mas apenas grupos sociais minoritários subalternizados desafiam proteção pela referida normativa. Ou seja, o Supremo, na circunstância, não viola o princípio da legalidade estrita, não aplica o que ele faz apenas do crime de racismo, mantido o tipo, por conta da definição do que seja racismo num contexto em que, do ponto de vista biológico, não há raças. O Supremo Tribunal Federal, portanto, decidiu bem e muito bem, manifestando um tipo de intervenção necessária e reclamada pela Constituição. Trata-se de ativismo? Pode-se falar também de ativismos inevitáveis, ordem constitucional por meio de ordens de legislação, sede de mandado de injunção, por exemplo, e, sobretudo, depois, arguições de descumprimento de preceitos, mas que provocam o Supremo Tribunal Federal contra o que tem se chamado de um Estado. Nos casos, a atuação do tribunal ingressar no território dos atos de sistêmica de direitos fundamentais nos presídios, sem uma decisão de caráter estrutural, ou de comprometimento sistêmico dos povos indígenas ou quilombolas, inclusive da polícia, das DPFs, tramitando agora com liminar no Supremo. O institucional deixa de ser uma possibilidade para substanciar uma necessidade, solução estrutural via temas de sistêmica violação de direitos e conversa contínua entre as agências governamentais ou órgãos constitucionais envolvidos. Trata-se, portanto, do que nós chamamos de um ativismo necessário, indispensável e inevitável. Passo para o Supremo Tribunal Federal tem mudado, precisa melhorar muito, mas tem avançado. Essa nova feição está ainda em... O novo papel precisa ser isso discutido com humildade, com abertura e com raciocínio crítico. O Supremo Tribunal Federal não está fora do jogo político, não reside na Lua, nem está imune aos influxos contraditórios da história. E como têm sido contraditórios no ambiente democrático, as decisões judiciais, sendo corretas ou não, devem ser cumpridas. Isso não quer dizer que não possam ser, na arena pública, com o devido respeito e com bons argumentos, questionadas, mesmo severamente questionadas. Sociedade livre, uma sociedade aberta, numa sociedade plural, o argumento vencido de ontem pode ser do amanhã. Pelo qual a atividade da Suprema Corte merece estar sempre em escrutínio. Daí também o relevantíssimo papel da academia, programas de mestrado e de doutorado. Esse é fugindo da relativa
é natural das matérias veiculadas pela imprensa se colocar como verdadeira instância crítica, como verdadeira instância para apontar dos direitos fundamentais e dos mais altos valores republicanos nacional. E, ao mesmo tempo, ações doutrinárias vire o passo para a direção adequada, acertando mais do que errando nas decisões que proferem. Eu tenho isso, que o programa de pós-graduação em Direito da respeitadíssima Universidade Federal do Piauí faz nos momentos de estudo e discussão a respeito do direito e de sua função no mundo. Muito obrigada, professor Clévio. Foi uma satisfação enorme voltar a ser aluna novamente. Depois de tantos anos, pude estar aqui no doutorado. É muito difícil, professor, estamos fazendo sem podermos ver o público, sem podermos ver o rosto, faz isso com uma naturalidade, uma segurança que parece fácil, quando na realidade é algo muito difícil da palestra, porque já capacidade de oratória, e sei que o senhor é um dos poucos constitucionalistas que é capaz de dominar não só a teoria constitucional, como igualmente o pragmatismo necessário à política, que são duas características que todo bom constitucionalista precisa conciliar. E o senhor integra esse pequeno grupo, esse seleto grupo de pessoas que domina essa dupla capacidade. Lembrei também para discussões na época do doutorado, e recordar, sobretudo quando o senhor, nessa difícil missão que lhe foi dada, né, de integrar a comissão para a elaboração de um código de processo constitucional, sobre essa redefinição de competências, né, para no sentido de purificar, na linguagem do Vitor Comelo, que o senhor bem trabalhou conosco na época do doutorado, né, tornar uma corte mais pura no sentido de tribunal constitucional, quando aquela fala, né, de Montesquieu, né, que a ambição precisa ser restrita pela ambição, ou como queria dizer Madison, que aquele que tem o poder tem tendência a abusar dele, é necessário, portanto, que haja uma rediscussão a respeito dessas competências e dessas atribuições também da Corte Constitucional. E já recordo, professor, dentro dessas discussões, que reside dentro da própria Corte, que a cúpula, sob perspectiva de Tribunal Constitucional, integrando os seus integrantes, fazendo parte do Conselho Nacional de Justiça, um órgão eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, recordo a própria jurisprudência, a competência para crimes conexos, nesse sentido também de querer trazer para si esse poder de controlar o processo, sobretudo no que tange a autoridades do alto escalão do governo, a escolha que o senhor bem coloca também, né, muitas vezes assim, questionável, né, sobre em que medida ações como reclamações são interpostos na primeira instância e chegam à mais alta corte, que faz, como é que esse habeas corpus, que deveria ter uma tramitação base do Poder Judiciário, imediatamente chega ao mais alto órgão de cúpula do SUS. Recursos extraordinários possuem uma jurisprudência ou sofrem uma jurisprudência para seu conhecimento chegar. Então, alguns questionamentos que realmente é tarefa que vai ser implementada. Tantos, mas até os menores princípios, os 4 princípios que o senhor bem aqui relatou como missões, digamos assim, da comissão. Já digo que nós já sabemos que não serão fáceis de serem concretizadas. Então, recordo também, professor, aqui, quando o senhor muito bem falou a respeito do autogoverno e do falso do governo de maioria, da advertência que Bruce Ackerman também já tinha colocado a respeito dessas falsas maiorias, a respeito da democracia, e como, na verdade, elas podem denotar apenas facções bem relacionadas ou facções com amplo poder. De tal forma, professor, que eu não vou aqui me alongar, mas queria dizer que anotei e queria compartilhar com o senhor que nós estamos instituindo, professor, esse ano, um projeto de pesquisa do Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais, que vai estar tratando da exegese de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos, esse ano, nos dedicar ao estudo de algumas decisões emblemáticas do Supremo, e algumas dessas decisões, como a questão da criminalização da homofobia, a questão da votação, da prorrogação de mandato dos votos do presidente da Câmara e do Senado, algumas dessas decisões já foram, inclusive, selecionadas para nosso debate, porque
porque é importante, sob perspectiva teórica, confrontar aquilo que o Supremo julga e tratar e aprofundar isso como academia, para que nós não possamos divagar em questões bizantinas e nos afastarmos da realidade política, que é algo concreto na vida do constitucionalista, da pessoa que se dedica ao estudo da nossa área. Foi, professor, brilhante a sua exposição, agradeço muitíssimo a sua fala, os seus ensinamentos para sempre, eles são sempre muito pertinentes. Anotei aqui, professor, como sempre faço nas suas aulas, volto a dizer, estava aqui como aluna, então estava aqui anotando o ensinamento que o senhor compartilhou conosco, e para mim realmente foi uma oportunidade única. Espero no futuro, professor, já faço aqui de público o convite para que, quando o senhor tiver disponibilidade para poder participar de nossos congressos, de nossos eventos da universidade, já faço aqui de público convite que a Universidade Federal do Piauí sempre estará de portas abertas. Então, é sempre uma honra contar com a sua presença em nossos eventos e como também como ex-aluna, ex-orientanda, digo que é um motivo de muito orgulho, professor, ter esse vínculo e carregar o nome da Universidade Federal do Paraná junto a minha história profissional. Passo, então, essa fala e passo para o meu colega e amigo querido, professor Efraim, nosso coordenador, para que ele possa proceder o encaminhamento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Débora. Muito obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, outra vez, ao professor Clemerson, por ter aceito o convite de participar conosco do nosso programa. Dizer que foi um breve tchau da última vez que ele esteve conosco. Ele muito, de forma muito singela, ele se lembrou, inclusive, que almoçou na casa de um colega, porque a organização do nosso ENED não tinha dinheiro, e aí tinha que estar assim e tal. Então, na verdade, eles vinham porque queriam realmente estar conosco, compartilhando com o professor. Assim, almoços saborosos, não só pela comida piauense, mas também pela companhia. Professores estavam ali presentes, alunos interessados na realização do evento e preocupados, provavelmente, com a realização do evento, como era o seu caso. Ou seja, foram sempre almoços muito saborosos. Pois é, e aí, professor, eu destaco exatamente essa sua abertura, né, essa forma fácil de falar, que encanta o espectador, e digo que tinham mais de 100 pessoas assistindo sua palestra, quer dizer, todos os colegas nossos estavam presentes. Eu quero cumprimentar a nossa professora Olívia, diretora da nossa faculdade. Nós estamos num processo de emancipação, professor, porque nós completamos 90 anos na nossa faculdade, fomos reduzidos a um departamento, mas nós nos autoproclamamos faculdade de Direito. Então, hoje, internamente... O Paraná também. Então, o Paraná começou assim, se declarando faculdade de Direito. Então, hoje nós somos cumprimento da nossa professora Olívia Brandão, diretora da nossa faculdade, e quero agradecer sempre a presença de todos alunos que estavam aqui presentes, mas, sobretudo, da nossa sofisticada auxílio técnico, nosso sofisticado auxílio técnico. Quem tem o professor Nelson Juliano como operador dessa plataforma aí para viabilizar essa plataforma técnica, então, outra vez, professor Nelson, também muito obrigado por sua presença. E, professor Clemerson, saiba que o senhor é sempre bem-vindo ao Piauí, à Teresina. Gostaria que, já de antemão, quando tiver fim dessa pandemia, desse estado que vivemos, que não está fácil para ninguém, mas de convidar o senhor para vir aqui, e dessa vez para ir para Barra Grande, para comer caranguejo, que a gente fazer um congresso lá, para que tem que ter a presença para exatamente poder compartilhar do almoço com o senhor, trocar ideias, que eu sei que o senhor é uma pessoa absolutamente acessível e assim, como para mim, professor, eu disse assim, como para mim é muito gratificante poder encontrá-lo novamente depois de muitos anos e assim saber que o senhor lembra do ENED, né? Uma coisa que marcou assim a minha geração e marcou, e aí eu vejo que também foi importante para o Piauí, simbolicamente, e o retorno do senhor ao Piauí representa tudo isso. Eu acho que nós estamos tentando, nós tínhamos um curso de 90 anos que não reunimos as condições subjetivas de a apresentação de uma PCN, é um processo que vem construindo há muito tempo. 10 anos atrás submetemos uma PCN, não logramos êxito, exatamente porque não reuníamos as condições, mas aí o corpo, assim, os colegas
se prontificaram a vestir a camisa e hoje estamos fazendo acontecer. Então, eu, em nome do programa, em nome dos colegas e de todos que fazem a nossa Faculdade de Direito e o programa de pós-graduação, professor, externo a nossa imensa alegria de tê-lo conosco. A alegria foi toda minha, professor Efraim. Agradeço a sua imensa gentileza, agradeço também a gentileza e os comentários também da professora Débora, agradeço também a presença do professor Nelson, que nos acompanhou nos bastidores e operou de uma maneira extremamente competente a área técnica. Eu agradeço a todos os advogados, aos alunos que nos acompanharam. Eu quero dizer, professor Efraim, que foi um privilégio para mim, foi uma alegria retornar, ainda que virtualmente, ao Piauí, e eu auguro o maior sucesso para o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Piauí, e, por gentileza, quando for criado o doutorado, me chame também para falar, que eu adorarei. Muito obrigado. Então, muito obrigado, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta aula magna. Muito obrigado. E vamos lá, Barra Grande, hein, professor? Vamos à Barra Grande, vamos à Barra Grande. Um abraço. Um abraço.